Reduzir 20% das emissões de CO2 nas cidades do Pacto de Autarcas é o equivalente a florestar anualmente uma superfície maior do que a totalidade da Hungria. Ou então a retirar das ruas mais de 35 milhões de carros. E estimando que o barril de petróleo custe $50 em 2020, então poderemos atingir poupanças no setor das importações de mais de 8 mil milhões de euros por ano. O desafio está lançado. Os objetivos são ambiciosos, mas os atores locais também. Só que a responsabilidade não pode recair exclusivamente sobre quem tem autoridade política. Todos podemos e devemos contribuir. As cidades que aderiram ao Pacto dos Autarcas comprometeram-se a uma redução de 20% das emissões de CO2, de gases com efeito de estufa, até 2020. Em termos das cidades nacionais, as cidades portuguesas que aderiram ao Pacto dos Autarcas, as emissões por habitante, emissões de CO2 por habitante, são cerca de 5,6 toneladas. Isto é, cada habitante, em média, emite 5,6 toneladas de CO2 por ano. Uma meta de redução de 20% significa que cada um desses habitantes vai ter que reduzir em cerca de 1 tonelada, 1,1 toneladas, de CO2 por ano as suas emissões. 1 tonelada de CO2 é emitida, por exemplo, por um automóvel que percorre 7.700 km. Ou seja, se cada habitante quiser reduzir emissões de CO2 em 1 tonelada, tem que substituir, no fundo, o automóvel por um outro meio de transporte menos poluente. 1 tonelada de CO2 é também o mesmo que é emitido por pessoa numa viagem de avião entre Lisboa e Moscovo. O número de cidades aderentes tem aumentado todos os dias e é provável que assim continue. Das 516 cidades europeias que já se comprometeram a atingir as metas do Pacto, 13 são portuguesas, um número ainda assim razoável. Mas o diretor-geral da Comissão Europeia para a Energia e Transportes deseja mais e lança o repto. I would like very much to see more Portuguese cities entering into the covenant of measures, including cities in less favored areas, maybe such as Beja or Funchal. This is for us something that could be always great, that we are realizing that through the covenant of measures we can provide the best possible response to the financial crisis, because all the investments that you carry out at the level of the cities, you don't need a very long head time for deciding on those investments. They can be implemented quickly. They are being managed by the city, so they can create jobs at the local level that are not going to be sent to China or India or wherever. And that this is something that on top of that is involving the citizen and is giving the citizen the idea that they are finally taking in their hands the reaction not only against climate change but also against the financial crisis. O Pacto de Autarcas é de facto uma iniciativa determinante que responsabiliza as cidades e os atores que podem implementar medidas efetivas de redução de CO2. A Europa e o mundo aguardam com expectativa os resultados dos planos de energia sustentável propostos pelas cidades ao abrigo do Pacto. Mas a responsabilidade não recai apenas nas autoridades locais. Nós, os cidadãos, também temos uma palavra a dizer. Todos podemos contribuir com pequenos, grandes gestos que podem ajudar a mudar o mundo.